Boa noite, igreja. Graça e paz. Vou convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26. E assim, para desfazer qualquer mal-entendido prévio, eu já vou dizer que hoje é aquela pregação que eu faço meio assim, sabe? Na minha própria vida, porque foi algo que eu até cheguei a cogitar hoje em mudar o tema. Falei assim, não, está meio doído isso, Deus. Vou pegar uma coisa um pouco mais leve, que não mexa tanto comigo. Mas eu entendo que o Senhor quer falar com a sua vida. E nós vamos refletir, então, em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Mateus 26, 36, 40. Nossa, parece um número da loteria, né? 26, 36, 46. É isso aí. Vai subindo de 10 em 10. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? NVT. Diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui, vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos pecadores. Levante-se e vamos. Meu traidor chegou. Bom, é um texto bastante conhecido, Jesus no Getsêmani. E o tema que eu coloquei para essa mensagem, que a gente vai continuar dentro da série de palavras em oração que temos trabalhado aqui na igreja, é quando a nossa alma sangra. A dor e o sofrimento são características comuns, são inerentes à condição humana. Desde a antiguidade, pensadores, filósofos, artistas, religiões, enfim, todo mundo tem tentado, tem concluído que é impossível nós passarmos por este mundo sem sofrer as dores e as mazelas que a vida nos impõe. Por exemplo, cerca de 50 anos antes de Cristo, o filósofo estoico Sêneca escreveu, abre aspas, a dor é inevitável na vida, mas podemos escolher a nossa atitude em relação a ela. A dor é inevitável, mas nós podemos escolher como reagir à dor. Mais recentemente, no século passado, Nietzsche, aquele célebre filósofo da frase Deus está morto, sentenciou a respeito das angústias da vida. É preciso doer como nunca para não doer nunca mais. Tempos depois, o pensador existencialista Viktor Frankl defendeu que a melhor forma de lidar com a dor é você encontrando um propósito de vida. Ainda que estes e outros filósofos tenham visões às vezes distintas ou até equivocadas a respeito da fé e de espiritualidade, nós não podemos negar que esses pensamentos que foram pensados aqui têm uma certa coerência.
as interpretações que eles apresentam sobre dor, sobre sofrimento, sobre a necessidade de respondermos essas dores, fazem sentido mesmo para nós que somos cristãos. Não tem como passar por essa vida sem dor, sem crise, sem sofrimento, sem enfrentar momentos de angústia. E a partir da nossa interpretação de mundo, o que na teologia gostam de chamar de cosmovisão cristã, da forma como os cristãos enxergam o mundo, é muito fácil a gente identificar, resumir e compreender por que isso acontece. É uma herança maldita que vem desde quando? Desde o Éden. Desde o Éden, nós temos passado por sofrimentos, por dores, por crises. Logo após a criação, o autor de Gênesis disse que Deus viu que tudo que havia feito, e eis que tudo era muito bom. Deus criou tudo muito bom. Está lá em Gênesis 1:31. O primeiro casal falhou em sua missão. Deixou de vigiar, desobedeceu às ordens de Deus, e a história você já conhece. Adão e Eva cederam à tentação e desde então nós vemos um mundo caminhando para a autodestruição, para a desesperança. E esse fatalmente seria o destino da humanidade, não fosse uma reviravolta gloriosa na história. Nós caminharíamos realmente para a autodestruição, para a falta de esperança, se não fosse milhares de anos depois do Éden, um outro jardim, um segundo Adão vencendo. Cristo venceu. E em meio à angústia, à dor, ao sofrimento, ele se esvaziou da sua glória, bebeu do cálice da ira de Deus, e se no primeiro jardim Adão e Eva desejaram, seja feita a nossa vontade e não a tua, nesse segundo jardim, Jesus fala, seja feita a tua vontade. Que nós possamos desde então pensar essa frase, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Porque foi no segundo jardim, com Jesus Cristo, que foram abertas as portas da nossa redenção. Se nós caminhávamos para a autodestruição, se nós caminhávamos para a falta de esperança, graças a Jesus, que fez a vontade do Pai, nós temos esperança, nós não estamos destruídos, nós temos salvação, e a nossa salvação está em Cristo. E a partir desse texto, eu queria trazer 3 lições sobre oração, que queria que você pensasse nisso, não só nessa noite, mas no decorrer da semana, que absorvesse isso. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus nesse texto, reconheça a sua dor. Um dos aspectos mais instigantes da vida de Jesus acontece justamente no Getsêmani. Em poucas passagens da Bíblia a gente vê um Jesus tão humano quanto nesse Getsêmani. Naquele local, Cristo se deparou com o ápice da agonia. Mas, em meio a esse cenário, mais do que a natureza humana do Mestre, que estava escancarando a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor, o que eu enxergo aqui é uma visão privilegiada de uma relação íntima entre um filho e o pai. E também enxergo nesse texto uma percepção que esclarece muito sobre a missão salvadora de Jesus para a nossa vida. O jardim do Getsêmani fica no sopé do Monte das Oliveiras, de frente ao Monte Sião. Getsêmani, a palavra, significa prensa de azeite. Então você já imagina o que tinha lá. Monte das Oliveiras, prensa de azeite, o que tinha lá? Azeitona, muito obrigado. Alguém sabe que o azeite vem das... Obrigado, das oliveiras, tá? Muito obrigado. Prensa de azeite. E provavelmente foi o local onde Jesus e seus discípulos acamparam durante a semana em que estiveram em Jerusalém. E nessa prensa de azeite, aquilo era esmagado e dali era extraído o azeite. Da prensa da azeitona saía o azeite. E esse óleo extraído era usado no combustível de lamparinas. O que isso importa para a gente? Nada, mas é só para vocês entenderem do que era feito com esse azeite, por que era tão relevante.
E como relataram os evangelhos, era a época de Páscoa, e o povo então estava se preparando para as festividades. Tinha muita peregrinação, as pessoas vinham de vários cantos para celebrar em Jerusalém. Era muito comum que peregrinos de toda a nação acampassem ao ar livre ou levassem suas tendas e ficassem hospedados. Então, é bem possível que Jesus e seus discípulos estivessem fazendo uso daquele jardim, daquele local, para morar durante aquela semana, para descansar durante aquela semana, dormir alguma noite ali. É bem plausível que tenha acontecido isso. E aí eu encontro um primeiro detalhe interessante sobre a missão e o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus conduzisse o grupo para dormir em outro local daquela noite, ele sabendo da traição, já tinha anunciado aos seus discípulos, se eles falassem assim, não, vamos enganar Judas. Em vez do Monte das Oliveiras, vamos para o outro lado da cidade. Poderia ter falhado o plano, mas sabe qual é a verdade? Jesus caminhou voluntariamente. Ele se entregou. Jesus não foi um mártir como outros da história que simplesmente foi pego pelos soldados e não tinha o que fazer. Ele caminhou em direção à cruz. Quando ele sai da ceia e fala, vamos para o Getsêmani, é ali que ele já está sabendo que ele está caminhando em direção àquela morte que seria redentora para a gente. Cristo escolheu o caminho da cruz por mim e por você. E esse detalhe mostra a obediência e quanto Cristo era sujeito à vontade do Pai. No entanto, apesar da firmeza de propósito, a gente não pode em nenhum momento achar que essa entrega não foi custosa. Embora ele estivesse caminhando firme em direção à cruz, aquilo estava lhe custando muito. Aquilo estava sendo pesado, estava sendo difícil para ele, estava gerando uma agonia. A gente não pode imaginar Jesus Cristo como um super-herói da Marvel, alheio a emoções, alheio a sentimentos. Ele estava sofrendo, e esse texto deixa isso muito claro. Ali naquele jardim, Cristo entra em profunda agonia. Eu acho que até a nossa tradução mais comum na palavra talvez não dá a dimensão da dor, do sofrimento que recaía sobre o nosso mestre. Quando fala, começou a entristecer-se e angustiar-se, para mim não dá a profundidade exata. Parece que é uma coisa tão simples, que minimiza um pouco os efeitos daquele sofrimento. Eu imagino que ele estava intensamente, profundamente agoniado. Eu imagino que ele estava realmente sofrendo com aquele momento. O nível de agonia era profundo, intenso, o maior que um homem já viveu. E no local onde as azeitonas eram esmagadas, a alma do nosso Senhor foi triturada, foi moída. Ao invés de azeite do seu corpo, correram gotas de sangue. Isso vai estar na versão de Lucas dessa passagem, se você quiser ler depois. Lucas 22, 44 diz o seguinte: entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. A Bíblia não... Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Ali ele estava sendo espremido, e em vez do azeite, o que escorria era sangue, suor, lágrimas. O nosso mestre, no jardim da agonia, sofrendo, aflito. É bem possível que muitos aqui compreendam minimamente o que o texto está dizendo. Claro, ninguém viveu essa agonia como a de Jesus, porque a agonia dele foi uma agonia única, foi singular, foi algo que só aconteceu com ele. Mas talvez você saiba muito bem o que é passar uma madrugada de angústia. Talvez você saiba muito bem o que é passar uma noite em claro, sem conseguir resolver a sua agonia, a sua aflição, a sua preocupação. E olhar ao redor e falar assim, não sei o que vai ser de mim. Senhor, seja feita a tua vontade. O problema é que muitas vezes essa nossa oração só surge quando nós já esgotamos todas as nossas tentativas.
A gente já fez de tudo, já tentou resolver a nossa moda de várias formas. E aí o que nos resta? Senhor, seja feita a tua vontade. Não foi esse tipo de oração exatamente que Jesus fez. Diante da agonia, ele continuava firme para a cruz, mas naquele momento, o que ele mais precisava era estar na presença do Pai. Só quem já sofreu, ou só quem está sofrendo uma dor profunda na alma, compreende o quanto nosso Senhor se sentiu triste naquela ocasião. Quanto ele se sentiu sozinho, o quanto ele se sentiu desamparado. Só quem já passou madrugadas em claro, só quem já molhou o travesseiro, só quem já perdeu as horas de sono. E eu sei que muitos aqui já passaram por isso. A dor de uma perda, a dor do luto, a dor de uma traição, uma injustiça, uma preocupação intensa. Eu sei que muitos aqui já passaram por isso. Por quê? A dor e o sofrimento são inerentes à condição humana. E é lindo observar que, nesse cenário de tristeza, de solidão, de desamparo, no auge do sofrimento, o que o Filho de Deus faz? Ele se prostra com o rosto em terra e, em meio a lágrimas e suor, fala com o Pai. Às vezes a nossa tendência é, diante das situações em que a nossa alma sangra, a gente se revolta com Deus. A gente vira as costas para Deus. A gente fala assim, quando eu mais precisei, o Senhor me abandonou. E em vez de prostrar o rosto em terra, a gente vira as costas. Só quem já sofreu consegue imaginar a dor de Cristo. Tanto quanto é verdade o contrário. O Cristo sofredor conhece a sua angústia. O Cristo sofredor conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas aflições. Falamos aqui, perda, injustiça, traição. Qual sensação dessa Jesus não passou? Qual desses sentimentos que ele não teve que enfrentar? Ele passou por tudo isso. E assim nós precisamos compreender que nos momentos em que a nossa alma sangra, não há companhia melhor para as suas noites em claro do que a companhia do próprio Cristo. O Deus conosco, o Deus Emanuel, que nos deixou seu Espírito, que nos acompanha, nos sustenta e nos ampara. Quando as nossas orações são escritas por lágrimas, lá está Ele contigo. Ainda que a pessoa mais próxima de você, ainda que seu cônjuge, seus pais, seus filhos, não saibam a agonia que você está, Ele está lá contigo. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, deixou o seu Espírito. E ainda que as palavras não saiam, que só saiam murmúrios, lamentos ou choro, o Espírito Santo lá está intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho. Cristo, no ápice da sua angústia, prostrou-se ao Pai. Quem somos nós para encontrar alternativas melhores diante das nossas aflições e angústias? Se o próprio Cristo se prostrou com o rosto em terra e falou com o Pai, por que você e eu teríamos soluções melhores diante das agonias da vida? A narrativa é bem verdade que em algumas ocasiões nós sentimos que não podemos nos dar o luxo de sofrer. Eu sei que essa talvez não seja uma exclusividade minha, talvez seja algo muito comum, mas aquele homem da casa que fala assim, não, eu não posso sucumbir, porque se eu soltar a mão, a minha família desanda. E a gente se coloca numa condição de super-herói, a gente se coloca numa condição como se nós fôssemos os sustentadores do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, sendo que nós talvez sejamos mais frágeis do que presumimos. Então, muita gente acha que não pode se dar ao luxo de sofrer, de ter os seus momentos de dor.
A gente acha que a família depende da gente, que os amigos não estão prontos para nos ver tão vulneráveis, que temos tantos problemas e preocupações que não dá tempo de parar, de orar, de chorar. Somos proibidos de demonstrar nossos medos, nossos temores, nossas angústias. E o que o texto de Mateus mostra é que um Jesus que neste momento não se travestiu de um super-herói intocável, mas, fragilizado pelas circunstâncias, ele chora, ele ora, ele clama, ele pede ajuda. Depois da ceia, do anúncio da traição, do diálogo com Pedro, Jesus seguiu com os seus 11 discípulos, porque um já era safado, já tinha abandonado, né? Seguiu com os seus 11 discípulos para o Getsêmani. E ali, ele chama para perto de si os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Dá uma reparada aí no versículo 37, que não foram os discípulos que perceberam o sofrimento de Jesus, mas sim o próprio Jesus, que chega aos discípulos e admite a sua fraqueza, a sua angústia. Ele diz: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e angustiar-se. Jesus começa a perceber que dentro dele as coisas estão confusas, está difícil de sustentar naquele momento. E acho importante a gente lembrar que essa não foi a primeira manifestação de tristeza de Jesus. Por exemplo, ao saber da morte do amigo Lázaro, o que aconteceu? Jesus chorou. Ele se entristeceu e chorou. Ao contemplar Jerusalém, ele lamenta e chora profundamente pelaquela cidade rebelde e obstinada que matava profetas e caminhava distante do Pai. Mas nenhum desses momentos de dor, de lágrimas de Jesus se compara à agonia que ele estava sentindo nessa quinta-feira da paixão. O comportamento de Jesus no Getsêmani já foi alvo de muitas análises e debates teológicos. Afinal, chama a atenção o fato de semanas antes ele sair daquele monte da transfiguração com o rosto brilhando e caminhar com passos firmes em direção a Jerusalém. Nós também podemos ter atenção para a última ceia, onde ele não demonstra nenhum desses sentimentos. Ele está firme, anunciando para os seus discípulos o que estava para acontecer, antecipando algumas coisas, encorajando-os. E aí a pergunta inevitável é: o que aconteceu de uma hora para outra? Aquele homem do rosto reluzente, aquele homem que estava consolando e alertando os seus discípulos, de repente, quando chega no jardim do Getsêmani, está inquieto, está envolto em agonia, está aflito. O que aconteceu de uma hora para outra? Qual foi a causa da tristeza e da angústia de Jesus? Será que ele angustiou-se porque sabia que seria preso, julgado e condenado? Será que ele estava angustiado porque sabia que seria agredido, cuspido pelos membros do Sinédrio? Será que a angústia dele é porque sabia que os seus discípulos o abandonariam, que Judas o trairia, que Pedro o negaria, que Pilatos o sentençaria à pena de morte? Será que ele estava angustiado por ser morto numa cruz como um malfeitor? Para mim a resposta é não, não e não. Cristo aceitou claramente e espontaneamente a sua morte de cruz. Tanto que em Mateus 26, 53, depois que Pedro tira a sua espada e vai para cima dos soldados, Jesus vira e fala assim: ou imaginas que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? Ele tem consciência do que está acontecendo. Não é pela injustiça, não é pela dor. Sendo assim, se o sofrimento de Cristo não era a respeito de dores físicas e injustiças que estavam para acontecer,
nós só podemos concordar com uma série de grandes pastores e teólogos que pensam que a angústia de Jesus era saber que ele próprio, o Filho amado, seria abandonado pelo Pai, carregando o peso dos nossos pecados. Essa era a agonia de Cristo. Receber o preço da nossa condenação, o cálice da ira de Deus. Cristo angustiou-se porque, sendo santo, santo e santo, e quando a palavra repete várias vezes santo é para enfatizar a sua santidade, ele seria feito pecado por nós. Ele angustiou-se porque, sendo bendito, se fez maldição para que fôssemos benditos em seu nome. Essa agonia antecede o brado que Jesus proferiu lá no alto da cruz, quando ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus contra o pecado. O Cordeiro de Deus estava em vias de ser sacrificado pelo pecado do mundo. E enquanto o corpo de Jesus sangrava em agonia e sofrimento, ali estava sendo travada a maior batalha de todas. Prostrado, com o rosto no chão, ele pedia misericórdia, mas apesar disso, seguia disposto a sacrificar a sua vontade, para que a vontade do Pai prevalecesse. Na maior batalha que esse mundo já viu, Cristo encarou de joelhos. Cristo encarou com o rosto em terra. A segunda reflexão que eu quero trazer para você hoje é: compartilhe sua dor com os amigos. E essa é a segunda lição da oração que Jesus nos deixa no Getsêmani. E eu sei que muita gente pode até considerar essa lição controversa. Afinal, os discípulos não foram um grande exemplo naquele momento de agonia. Assim como muitas vezes, nós também não somos. Eu não consigo me sentir à vontade para condenar os discípulos que dormiram. Porque em vários momentos, onde eu deveria estar vigiando e orando, eu estava sonolento. Em vários momentos onde eu devia estar com o rosto em terra, eu estava distraído. Ainda assim, nós não podemos ignorar o relacionamento que o mestre tinha com aqueles homens, a ponto de confidenciar-lhes o seu sofrimento. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Muitas coisas do seu ministério Jesus falou às multidões. Outras coisas ele falou para o seu grupo de discípulos. E determinadas coisas ele falava para o seu núcleo de pessoas mais próximas. E aquele grupo de discípulos presenciou cenas extraordinárias andando com Jesus. Eles viram Cristo andando sobre as águas. Eles viram 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Eles viram ressurreição, exorcismo. Viram o rosto de Jesus, como a gente já falou, brilhando no Monte da Transfiguração. E agora eles estavam vendo o rosto de Jesus com agonia e tristeza, com angústia. E ele revelou isso, sem esconder aos seus amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Mesmo sabendo que quando ele fosse ferido, as ovelhas ficariam dispersas. Mesmo tendo pleno conhecimento de que Judas o trairia, que Pedro o negaria, Jesus chama os seus amigos para lá e ainda traz os mais perto e fala assim: é a hora que eu estou precisando de vocês. É a hora que a gente precisa orar. E ele se afasta um pouquinho para ter o seu momento com Deus. Aquilo era uma experiência íntima e pessoal, mas foi uma realidade compartilhada com seus amigos mais próximos. Mas enquanto Jesus agonizava, os discípulos dormiam. Lucas destaca que o sono deles não era um sono de preguiça. Eles estavam dormindo de profunda tristeza, é o que diz em Lucas 22, 45 e 46. É óbvio que eles também estavam apreensivos. É natural que eles ainda estivessem ruminando na mente todas aquelas informações e recomendações que foram recebidas na última ceia. Mas ainda assim, o cansaço físico e emocional
os levou para um lugar onde eu e você já fomos tantas vezes. Sonolência, distração, letargia. Quando a gente sabe o que precisa ser feito, mas a nossa cabeça distraída, dispersa com os problemas, não foca naquele que realmente merece a nossa atenção, merece o nosso coração, a nossa mente. Eu já disse, eu repito, não me sinto à vontade para condenar o comportamento dos discípulos pela falta de vigilância e oração. Eu sei que eles estavam diante de um momento decisivo e o que Jesus pediu para eles foi para que mantivessem a atenção e a intercessão. E essa orientação ainda vale para as nossas vidas nos dias de hoje. Diante de situações complexas, esteja atento, esteja vigilante, não durma no ponto, não se distraia, não se disperse. Quantas vezes a nossa preocupação é tanta diante das situações que a gente baixa a guarda, que a gente se pega fazendo planos, cálculos, soluções mirabolantes, e a gente se esquece ou deixa de buscar o Pai em oração. A gente sofre uma inércia, uma sonolência espiritual. J. Carson destaca que a tentação citada por Jesus jamais deve ser limitada ao sono físico, mas sim à urgência do clamor diante de um momento tão importante. E aí ele abre aspas aqui, mesmo em seu momento mais extremo, quando precisa buscar a face do Pai, Jesus pensa na provação iminente, mas muito mais leve que seus discípulos sofrerão. Jesus estava passando pela sua agonia, mas ele estava preocupado que os discípulos também se mantivessem vigilantes e orando. Ele se afasta, ele retorna, os discípulos estão dormindo, ele acorda e fala, vocês não puderam orar comigo nem uma hora? Por isso ele diz depois, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E esse espírito ao que ele se refere não é o Espírito Santo, mas sim a nossa natureza, a nossa intenção de muitas vezes fazer a nossa própria vontade. Infelizmente, os discípulos não passaram no teste. Enquanto Jesus travava mais dura batalha em favor da nossa alma, seus discípulos se agarraram no sono. Em vez de vigiarem, dormiram. Em vez de ficarem com Jesus, fugiram acovardados. Fritz Heinecker compara a frustração de Jesus. Ele diz assim, é como uma pessoa gravemente enferma ficaria sentida se os seus amados dormissem em vez de vigiarem com ela em seu leito de morte. Imagina, você vai acompanhar alguém no hospital, no leito de morte, e a pessoa sabe que tem poucas horas. E quando olha para o lado, está você roncando. Que decepção deve ter sido para essa pessoa. Poxa, eu tenho tão pouco tempo. Custava esperar um pouquinho. É a comparação que o Fritz Heinecker traz. Cristo atravessaria mesmo aquelas horas de sofrimento sozinho. Que nós possamos ter um comprometimento uns com os outros maior do que os amigos de Jesus tiveram para com ele. Que venhamos desenvolver a verdadeira prática da vigilância e da intercessão. Terceiro e último ponto que eu quero destacar. Primeiro, reconheça a sua dor. Segundo, compartilhe sua dor com pessoas próximas. Terceiro, entregue a sua dor ao Pai e confie em sua vontade. Jesus não ficou se remoendo em sua própria dor. Tampouco potencializou a decepção com os discípulos. Se fosse a gente, teria uns 10 versículos lá falando que Jesus xingou os discípulos, né? Mas Jesus não fez isso, ele não ficou remoendo. A segunda vez ele nem acorda os caras, ele fala assim, não vão acordar mesmo, deixa dormir, pelo menos eles descansam um pouco mais, que a madrugada vai ser longa. O tempo que ele tinha disponível ali era precioso, era decisivo, e ele fez questão de gastá-lo em comunhão com o Pai. Eis o grande sucesso da oração. Não está na beleza das palavras que a gente usa, não está na duração, no horário, não está se nós conseguimos verbalizar as nossas palavras na oração ou simplesmente chorar a nossa oração. O segredo é a quem nós oramos. É o Pai nosso que nos ouve.
É o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, é a Ele que nós destinamos nossas orações. Aquele que nos conhece antes mesmo da fundação do mundo, aquele que sabe o que é melhor para mim e para você. É a Ele que nós recorremos, e é por isso que a vontade dEle é sempre maior e mais perfeita do que a nossa. Ele nos conhece, Ele conhece o nosso interior, mais do que as pessoas mais próximas a nós, Ele nos conhece profundamente. Não há lugar para depositar, não há lugar melhor para depositar a nossa dor e a nossa angústia do que na presença de Deus. Mateus 26, 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus já havia admitido a sua tristeza para si mesmo, já havia admitido a sua tristeza para os discípulos, e agora colocava diante do Pai. Estou triste, estou mal, minha alma está sangrando, mas que seja feita a tua vontade. Se possível, me livra dessa, mas que a tua vontade prevaleça. Que nós não sejamos os filhos mimados que só querem que a nossa vontade seja feita. Que nós não sejamos aqueles que acham que vão mudar o plano eterno. Robert Monson escreveu: no mais importante conflito da existência humana, Jesus demonstrou a vitória do Espírito sobre a carne, enquanto seus discípulos demonstraram a vitória da carne sobre o Espírito. Quem tem vencido a sua batalha de oração? Carne ou Espírito? Como é que você tem batalhado as suas guerras? Como é que você tem travado as suas batalhas? Naquela noite silenciosa, o filho agoniza por estar caminhando em direção à ira de Deus. Questiona se não há uma outra possibilidade, mas mantém a sua disposição em cumprir o propósito do Pai, haja o que houver. Aparentemente, o Pai não responde, como tantas vezes acontece com as nossas orações. Quantos foram os nossos pedidos que aparentemente não teve uma resposta direta? Nesse momento o céu não se abriu, não teve a voz de trovão de Deus. E diante dessa resposta de Deus, que aparentemente é uma não resposta, os gritos da alma de Jesus ecoavam no silêncio daquele jardim. Aparentemente do céu não veio nenhuma gota de consolo sobre a sua vida. A batalha mais pesada foi travada no interior do Getsêmani, quando sozinho Jesus prostrou-se com o rosto em terra, clamando ao Pai para passar este cálice diante dele. Ele ofereceu, numa luta de sangrento suor, forte clamor e lágrimas, a sua vida em nosso favor. Deus poderia livrá-lo. E alguns detalhes dessa oração chamam a atenção. Primeiramente, a posição em que Jesus ora. O Verbo eterno, o Criador, prostrado com o rosto em terra. Em segundo lugar, a submissão. Se possível, mas que seja feita a tua vontade. Se possível, me livra, mas que seja feita. Em tempos em que a gente ouve tantas determinações, tantas orações arrogantes, prepotentes, que colocam Deus contra a parede, a gente lê essa oração de Jesus: se possível, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. Terceiro, a perseverança. Jesus volta 3 vezes para orar. E ele reforça o seu pedido. Senhor, se possível, me livra dessa. Mostra como a agonia dele era tanta, era tamanha. Como diz Hernandes Dias Lopes, ele suou sangue não para fugir da vontade de Deus, mas para cumprir a vontade de Deus. Oração não é buscar que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. Quando a gente ora, a gente não quer que a nossa vontade prevaleça no céu, mas que a vontade do Pai prevaleça na terra. No Getsêmani, Jesus sujeitou-se à vontade do Pai.
sorveu cada gota daquele cálice amargo da ira de Deus, que deveria cair sobre nós. Ele tomou o nosso lugar como representante e fiador. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora, pela sua morte, temos vida. Pelo seu sangue, temos redenção. Pelo seu sacrifício, temos plena salvação. E eis a resposta mais impressionante dessa passagem. Depois de orar ainda mais intensamente pela terceira vez, Jesus levanta-se fortalecido. Ele se apropriou da vitória e confiou no plano perfeito do Pai. Enquanto nós talvez ficássemos de biquinho quando as nossas vontades não são feitas, ele orou enquanto foi possível, ele clamou, ele chorou, ele suou sangue. Mas quando ele viu que a vontade do Pai era aquela, ele levantou-se e andou em vitória. Ele andou triunfante, ainda que o triunfo e a vitória dele indicassem a cruz, que a vontade do Pai fosse feita. Que nossas orações sejam assim. Que as lágrimas, o suor sejam depositados de joelhos no chão, mas que ao levantarmos nós andemos triunfantes, porque nós caminhamos com a vitória, porque a vitória veio na cruz com Jesus Cristo. Depois dessa passagem, você pode acompanhar toda a narrativa da crucificação. Não há mais qualquer menção a um Cristo abatido, angustiado, agoniado. Seu sofrimento dá lugar à paixão. Ele segue seu rumo, ele segue o seu propósito. Charles Spurgeon pregou a esse respeito e disse o seguinte: o esmagamento de Jesus na prensa do azeite estava acabado. A longa espera pela hora da traição terminou. Jesus se levantou calmamente, divinamente fortalecido para passar pelas terríveis provações que ainda esperavam por ele. Ao retornar aos seus discípulos, simplesmente ironiza: vocês ainda dormem e descansam? Vamos, é chegada a hora. Os discípulos, sonolentos e dorminhocos, perderam a chance de se levantar daquele jardim fortalecidos. E olha que os desafios estavam perto. De repente, sons de soldado pisando naquela vegetação do jardim. Pequenos fachos de tocha vão crescendo, se aproximando. À medida que Judas se aproxima com os soldados, com os detratores. Jesus, que até então orava em profunda agonia, se levanta seguro de si para caminhar em direção à cruz. A batalha de Jesus foi na oração. A batalha de Jesus não foi na cruz. Foi a decisão de seguir o propósito que Deus tinha para ele. Concluindo, essa passagem pode nos ensinar muito a respeito de oração. Primeiro, por sabermos que, assim como nós, o próprio Senhor Jesus teve seus momentos de agonia e sofrimento. E se ele teve as suas fases de dor, sofrimento e tristeza, ele entende a sua dor. Ele entende a sua agonia. Ele entende o seu sofrimento. Ele sabe o quanto está doendo. Ele sabe o quanto a sua alma está sangrando. Ele literalmente suou sangue. Talvez o seu caso não seja assim. A medicina diz que a ciência diz que é muito raro chegar nesse estágio de sofrimento, mas talvez no seu interior esteja ferida aberta, sangrando, doendo. Além disso, ele mesmo reconheceu no Getsêmani o quão difícil pode ser cumprir a vontade do Pai num mundo dominado pelo pecado. No entanto, a gente pode aprender com esse exemplo. Primeiramente, Jesus reconhece a sua dor. Em segundo lugar, ele compartilha a sua dor com amigos. Por fim, ainda que as pessoas mais próximas dele tenham falhado, ele entrega toda a sua angústia, toda a sua aflição ao Pai. E diz: que seja feita a tua vontade e não a minha. Assim, se no jardim do Éden o paraíso se transformou num deserto, no jardim do Getsêmani houve a abertura
das portas do reino. Um reino celestial. Cristo escancarou os portais da Nova Jerusalém. E por ele ter vencido a morte, quem nele vive não está sozinho. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, quando sua alma sangra, saiba, você não está só. Por isso, no silêncio da madrugada, saiba, você não está só. Por isso, quando as lágrimas e o suor estiverem escorrendo pelo seu corpo, você não está só. Cristo venceu, nós vencemos nele e com ele. E vivemos na expectativa do dia em que toda dor, toda angústia, todo sofrimento, toda lágrima terão fim. Apegue-se a Deus, busque o Senhor em oração, leve até Ele todas as suas ansiedades e preocupações. Ainda que os olhos não vejam resultados imediatamente, o Pai te vê no secreto. Se vale a pena, com a palavra, o apóstolo Paulo. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que Deus nos abençoe e fortaleça. Fique de pé.